Roberto de Melo Freire nasceu em Pernambuco no ano de 1900. Foi escritor, dedicou-se à ensaística da interpretação do Brasil sob os ângulos da sociologia, antropologia e história. Foi também autor de ficção, jornalista, poeta e pintor. Teve grande importância para a construção da nação brasileira, estudando sobretudo as relações raciais no país, desenvolvendo a ideia de miscigenação como uma nota essencial a distinguir o povo brasileiro. Em Casa Grande e Senzala, Freire conta como os negros, índios e brancos conseguiram na estrutura da fazenda açucareira viver em relativa harmonia. Ele detectou a mestiçagem como um fenômeno positivo de aclimatação e construção social. Não que inexista preconceito de cor ou de raça juntamente com os preconceitos contra a mistura de classes no Brasil. Existe, mas ninguém pensaria em ter igrejas para brancos, assim como não pensaria em leis contra os casamentos interraciais, ou em banir negros dos teatros ou bairros residenciais de uma cidade. O espírito generalizado de fraternidade humana é mais forte entre os brasileiros do que os preconceitos de raça ou de cor, de classe ou de religião. É verdade que a igualdade racial nem é perfeita no Brasil, nem se tornou absoluta com a abolição da escravidão. Evidentemente, não existe paraíso na Terra. Mas quanto às relações raciais, a situação brasileira provavelmente é a mais próxima daquilo que se imagine como um paraíso nesse setor. Anísio Spínola Teixeira nasceu em Caetité, sertão da Bahia, em 12 de julho de 1900. Personagem central na história da educação no Brasil, as décadas de 20 e 30 difundiu os pressupostos do movimento de Escola Nova, que tinha como princípio a ênfase no desenvolvimento do intelecto e na capacidade de julgamento, em preferência à memorização. Para Anísio, educação não é privilégio, educação é para todos. Depoimento de Anísio. Sou contra a educação como processo exclusivo de formação de uma elite, mantendo a grande maioria da população em estado de analfabetismo e ignorância. Revolta-me saber que dos 5 milhões que estão na escola, apenas 450 mil conseguem chegar à 4ª série. Todos os demais ficam frustrados mentalmente e incapacitados para se integrarem em uma civilização industrial e alcançarem um padrão de vida de simples decência humana. Choca-me ver os desbaratos dos recursos públicos para a educação, dispensados em subvenções de toda natureza a atividades educacionais, sem nexo nem ordem, puramente paternalistas ou francamente eleitoreiras. Anísio defendia a universalização da escola pública, gratuita e sem vínculo com nenhuma religião, assim como defendia a municipalização do ensino e que as escolas se responsabilizassem pela promoção da cidadania e saúde. Para ele, a escola deve preparar o indivíduo para o mundo este que está sendo construído cotidianamente. Anísio teve grande influência de Dewey, que deu-lhe a direção de que a educação pela qual valeria a pena lutar seria aquela que libertasse, num movimento progressivo, tal como ele o vivera, a capacidade individual para fins sociais cada vez mais amplos, mais livres e mais frutíferos. Só um regime democrático poderia realizar tal tarefa. A grande renovação escolar passaria pelo fato de a criança desejar receber o conhecimento e trabalhar pessoalmente para conquistá-lo. Só essa atitude formaria, em sua visão, o caráter humano. Para Anísio Teixeira, a igualdade de oportunidades concretizar-se-ia por meio da existência de uma escola igual para todos, que ao se remodelar estaria baseada na experiência do educando e nas atividades propostas, desenvolvendo desde cedo a sua participação para integrar-se ativamente no ambiente social. O educador baiano, entretanto, tem consciência de que a realização dessas oportunidades iguais implica a elaboração de determinadas leis pelo Estado, a fim de que essa igualdade seja assim garantida constitucionalmente. Já para Freire, o Brasil colonial apresentou uma sociedade que miscigenou e integrou africanos, índios e brancos. E era isso que teria formado uma raça mais forte, mais intelectualmente capaz e com uma cultura mais elaborada. Freire pensa a sociedade como um todo orgânico, a partir de partes que se completam. Sua atenção esteve sempre voltada a perceber formas de integração harmônica de contrários, interdependências e comunicação recíproca entre diferentes. Sejam essas diferenças entre culturas, grupos, gêneros ou classes. Também acreditava que o Brasil estava construindo uma nova sociedade, em que as diferenças de raça dariam uma contribuição na construção de uma identidade brasileira. Sendo assim, brancos, negros e índios se complementariam na formação da nacionalidade brasileira.